Como se chama? Paula Maria Azevedo Filipe Magalhães. Em que ano nasceu? 1967. Em que terra? Nasci na freguesia da Baixa da Banheira, concelho de Barreiro. E em que ano casou? Se casou? 1990. Tem filhos? Tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. E qual a sua profissão que exerce no momento? Professora de Educação Especial. Inicialmente era educadora, depois fiz um SESA em Educação Especial. Trabalho com jovens, crianças com necessidades educativas especiais. Vamos falar agora um bocado aqui do comboio. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Primeira vez que eu utilizei o comboio, a minha mãe estava grávida e, por motivos profissionais do meu pai, que era ferroviário, tivemos necessidade de viver para o Barreiro e a minha mãe estava grávida, não me lembro especificamente dessa viagem. Lembro-me depois, de facto, já mais velhinha, viajar de comboio naquela linha toda de Lisboa e depois, posteriormente, aqui mais para o norte. Portanto, lembra-se da primeira viagem que fez, do destino? Sim, a primeira viagem, depois já de eu ser mais velhinha, foi mesmo de Santa Apolónia para Porto de São Bento. E teve medo de andar de comboio pela primeira vez? Não, nunca tive medo de andar de comboio, porque eu nasci e os primeiros anos de vida, não é, foram sempre passados numa estação. E o ambiente vivido no comboio, recorda-se? Recordo, era fantástico, porque já mais tarde eu fui estudar e o meio como eu me transportava era o comboio. Eu fazia viagens semanais de comboio. Nós arranjávamos grupos de amigas e no comboio fazíamos festas, jogávamos cartas, comíamos, metíamos nos corredores. Era um espetáculo, por acaso. O que se falava dentro do comboio? Várias coisas. Havia grupos, como eu disse há bocadinho, em que as pessoas se juntavam e jogavam muito às cartas no comboio. Viravam-se, faziam um grupo, jogavam à sueca, jogavam à bisca. Havia pessoas que liam jornais, já na altura, levavam jornais para ler, outras liam revistas. Nós, como éramos um grupo essencialmente raparigas, cantávamos músicas e às vezes também jogávamos, também fazíamos assim umas batotas, mas cantávamos sobretudo músicas e outras vezes estudávamos e maquilhávamos-nos no comboio. Tem alguma ideia das músicas que cantavam no comboio? Tenho, por acaso tenho. Cantávamos músicas aos revisores, aos tropas, associadas um bocado às cores. Uma delas era aquela vestido de azul, porque a farda do ferroviário era tipicamente azul, ainda hoje se mantém, e nós cantávamos sempre aquela música. Ele não passa cartão, ele não me aperta a mão, mas todas lá no liceu estão apaixonadas como eu. Azul, ele fica tão bem de azul. E outras, é claro. Lembra-se dos apiadeiros e em quais é que entravam mais pessoas? Falando especificamente da linha do Tua, que foi onde eu vivi mais anos, eu vivi até ao dia em que me casei na estação de Mirandela, onde neste momento são os escritórios da metro, eram o meu quarto e o quarto dos meus pais, aquelas 2 portas que são viradas para a Agar, e lembro-me, às sextas-feiras havia sempre muita gente, porque vinham muitas tropas no comboio da meia-noite. Ao domingo ia muita gente, porque as tropas também iam embora. Aos dias de feira também vinha sempre muita gente. Nós tínhamos 3 feiras mensais e nesses dias vinha muita gente de comboio, porque o comboio na altura era o único meio que as pessoas tinham de se transportar. Não havia autocarros com a facilidade que há hoje. Por isso lembra-me, entrava muita gente no Tua, entrava muita gente no Vilarinho, entrava muita gente no Caixão, em Frechas, depois em Macedo, naquela linha, Romeu, vinha muita gente também do Romeu. E os preços dos bilhetes, acha que eram caros? Na altura as pessoas poderiam achar os bilhetes caros, porquê? Porque também não havia tanto, porque não era tão fácil andar de comboio, também não havia tanto dinheiro como há hoje, e as pessoas achavam que era tudo muito mais caro. Mas eu acho que os preços eram bastante acessíveis, mesmo para a época. Eu nunca paguei bilhete de comboio. O meu pai era ferroviário, tinha o privilégio de me poder deslocar para onde quisesse, porque eu nunca pagava bilhete. Quanto aos produtos transportados na altura pelo comboio, tem noção de que produtos eram estes? Tenho, porque era assim. Nós aqui na estação tínhamos a parte da Agar e tínhamos a parte das mercadorias.
No armazém de mercadorias, como na altura também não havia autocarros, não havia carros como há hoje, toda a gente, todas as famílias têm pelo menos um carro. O que é que acontecia? Os comerciantes aqui da zona, padarias, na altura havia muito também de rações para animais, já os enchidos, ia tudo via comboio. Havia um vagão, que era um vagão mesmo destinado para as mercadorias. Essas mercadorias eram efetuadas, não era na parte da estação das bilheteiras, era depois na outra parte mesmo, na secção de mercadorias. Exato. E que tipo de pessoas é que viajavam dentro do comboio na altura? Na altura era, como eu estava a dizer, eram estudantes. Na altura os estudantes vinham mais de comboio, não vinham tanto de autocarro. Muitos estudantes destas aldeias todas vinham estudar para Mirandela, não é? Que nós já tínhamos escola preparatória, secundária, tínhamos a escola industrial, a escola agrícola de Carvalhais. Eram estudantes, tropas, muitas tropas, porque havia comboio até de manhã, pessoas das aldeias que vinham. Eu lembro-me até de haver raparigas do Vilarinho, do Caixão, dos Cortiços e do Romeu, que deixavam muitas vezes as pastas em nossa casa e depois já à tarde vinham mudar os livros. Pronto, porque era o único meio de transporte que tinham. E sente saudades dessas viagens? Sinto, porque eu adoro o comboio, não é? Eu estive na linha no comboio. Fiz depois, eu vim para Mirandela com 3 anos, exatamente. Com 3 anos vivi sempre na estação. A estação era a minha casa, o meu número de telefone era o telefone da estação. Nós não tínhamos telefone em casa, o telefone era o da estação. Nós tínhamos também uma cozinha de inverno também do outro lado da linha, no lado da estação. Quando era na altura da festa da Nossa Senhora do Amparo, a estação era um dormitório, mas era fantástico, porque as pessoas vinham das aldeias, vinham para assistir ao fogo e depois dormiam na estação, traziam cobertores, dormiam ali, pronto, era fantástico. E costumava ir às feiras de comboio? Eu não ia muito às feiras de comboio, mas ia muitas vezes. Eu ia de comboio aonde? Ia de comboio aos armazéns da Régua, porque na Régua, aquela parte que agora está recuperada, que é uma parte que tem restaurantes, eram os armazéns dos ferroviários. Os ferroviários iam aí abastecer-se para o mês, compravam roupa, compravam o que queriam, mais barato. Pronto, e nós, quando eu utilizava o comboio para ir a feiras, normalmente era aí, porque depois também utilizava o comboio para ir de férias, ia para a praia. Quando íamos a Bragança ao médico também íamos de comboio, também utilizávamos o comboio porque na altura ia-se muito ao Hospital de Bragança, também não havia aqui muitas especialidades, nós estamos a falar há 45 anos, que eu tenho 48. Quando aos produtos da região, o que se produzia na região na altura? Na altura, pronto, havia muito pão, também, não é? As farinhas, as rações, os enchidos, embora os enchidos não tivessem o marketing que têm hoje em dia, não é? Porque hoje Mirandela é sobretudo conhecida pela alheira e também pelo azeite. Na altura havia também a produção muito, mesmo das próprias rações de animais, havia cá muitas lojas que vendiam animais. Também tínhamos ali uma fábrica ali ao pé da estação, que era, não lembro agora bem o nome, também produzia farinhas. Tínhamos a moagem mirandelense, que é onde vai ser o Museu do Azeite. Tínhamos também a moagem, por isso é que também ia muita farinha para baixo. E mesmo, aliás, mesmo a própria roupa, vinha muita roupa também através dos comboios, não é? Os comerciantes, era o principal meio de transporte, era o comboio que nos ligava praticamente a Bragança, ao Porto. Era o comboio que nos ligava, não eram os autocarros como hoje em dia. Agora, quanto à Guerra de Angola, participou ou teve familiares que participaram? Não participei em Angola, pois, não é? Lá me apaixonei por um dos angolanos. Não tenho memórias, só conheço o que eu sei falar ao meu marido, não é? O meu marido é um saudosista e tem saudades, diz que Angola era muito diferente daqui de Portugal, mais quente, muitos frutos tropicais, mais liberdade também, mas não tenho memória porque nem nunca estive lá, ainda nem nunca fui lá. E tem alguma noção das conversas que teve com ele, do tipo de festas que havia na altura?
O meu marido também, quando veio, ainda era novinho. Eu tinha cerca de 10 ou 11 anos. O que eu me lembro de ele contar era que o que ele adorava em Angola era meter-se numa piscina, que depois de vez em quando o pai apanhava lá e não gostava, e de irem muito ao cinema. Porque o pai dele, acho que também era lá responsável pelo cinema, e depois eles iam ao cinema, assim, coisas do género. E brincarem muitos com os miúdos, com os pretos, que era, ele relacionava-se muito bem com eles. Aliás, até eles chamavam depois o Rui Preto. Obrigado. Está.